Olá, queridas crianças! Como vocês estão? Espero que vocês estejam todas bem. Nós queremos refletir mais uma vez na Palavra de Deus. A Palavra de Deus que sempre nos orienta, nos anima, nos fortalece, nos ensina como viver da melhor forma possível, nos alegra. Então, queremos também hoje refletir nesta Palavra de Deus para a nossa vida, Palavra de Deus que nos ilumina e que nos ajuda, que nos abençoa. Vamos ter uma palavra de oração? Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos por mais este dia de vida que tu nos concedes. Te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos pelas árvores, pelas flores, pelos frutos, te agradecemos pelos animais, te agradecemos por cada ser humano que tu criaste de forma tão bonita, de forma perfeita. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que nos cerca por todos os lados. Obrigado pelo teu cuidado, porque tu nos acompanha dia após dia. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que está sempre nos guiando e nos orientando. Te pedimos, fica conosco também neste momento de reflexão na tua palavra. Por Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Queridas crianças, quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo de forma perfeita. Deus criou as plantas, as frutas, criou tudo de forma maravilhosa, tudo lindo, as árvores, os animais, os seres humanos. Deus fez tudo tão bonito, de forma realmente perfeita. E quando Deus criou os primeiros seres humanos, vocês lembram o nome dos primeiros seres humanos? Adão e Eva. Isso, Adão e Eva foram os primeiros seres humanos criados por Deus. E quando Deus criou esses primeiros seres humanos, Deus os colocou lá no jardim do Éden. Um jardim bonito como este. Pensem em um jardim cheio de coisas lindas, maravilhosas. E Deus criou o ser humano e colocou nesse jardim para cuidar deste jardim. E Deus disse que eles podiam comer de todas as frutas que tinham ali. Só tinha uma fruta que os seres humanos não podiam comer. Vocês sabem qual é? A fruta do conhecimento do bem e do mal. Esta fruta, Deus disse que os seres humanos não podiam comer. E certo dia, vocês sabem o que aconteceu? E certo dia apareceu lá no jardim, aquele jardim lindo que Deus criou, apareceu uma cobra. Apareceu uma cobra lá no jardim do Éden, diante de Adão e Eva. E sabe o que a cobra disse? A cobra ficou insistindo para Adão e Eva comerem daquele fruto proibido que Deus disse para eles não comerem. A cobra disse: vocês podem comer deste fruto, vocês vão ganhar conhecimento e vão ficar igual a Deus. Então a cobra ficou insistindo e Adão e Eva acabaram caindo na tentação, acabaram caindo na conversa da cobra e comeram do fruto proibido, daquele fruto que Deus disse que não era para comer. E depois eles se deram conta que fizeram uma coisa errada, que caíram na tentação. Então eles ficaram com vergonha e se esconderam,
se esconderam porque eles sabiam que tinham errado, que tinham desobedecido a Deus. Mas Deus os encontrou, porque Deus sabe de tudo que a gente faz. Deus vê tudo que a gente faz. Queridas crianças, essa história está lá em Gênesis, capítulo 2 e 3, que é da criação dos seres humanos e a história do Jardim do Éden. Vocês podem ler, quem não sabe ler ainda pode pedir para o papai, para a mamãe, para o avô, para a avó, para algum responsável, ler para vocês esta história em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Mas esta história então fala da desobediência do ser humano. Que o ser humano desobedeceu a Deus, caiu na tentação da cobra, desobedecendo a Deus. E a desobediência, o cair na tentação, tem consequências. Quando a gente faz coisas boas, as consequências são boas. Quando a gente faz coisas ruins, as consequências são ruins. As consequências de Adão e Eva ter desobedecido a Deus foram ruins. Eles foram expulsos daquele lindo jardim que Deus tinha criado. E assim Deus os castigou. Deus disse que eles não teriam mais as coisas tudo assim à mão, como tinham ali no jardim, e eles teriam agora que trabalhar para ter o que comer. Na Bíblia diz: comerás o suor do teu rosto. Então agora eles teriam que trabalhar, cuidar da terra para ter o que comer. Então essas são as consequências de fazer as coisas erradas, de cair na tentação. Tentação é toda aquela vontade de fazer as coisas que a gente sabe que não são certas, que são erradas. Por exemplo, aquela tentação que a gente tem de desobedecer o pai ou a mãe, ou o responsável, quando eles dizem pra gente: não vai lá em tal lugar, mas daí a gente tem uma vontade de ir, e às vezes a gente cai nessa tentação e acaba desobedecendo. Ou colar na prova da escola, pegar uma coisa que não é nossa, roubar, né? Mentir para os outros. Então todas essas coisas que a gente sabe que são erradas, que os responsáveis por nós nos dizem que são erradas, que a gente lê na palavra de Deus que são erradas, quando a gente tem essa vontade de fazer essas coisas, são as tentações. Mas como a gente viu, tudo que a gente faz tem consequências. Então a gente precisa cuidar para não cair nestas tentações, cuidar para não fazer as coisas erradas, fazer as coisas certas, que vai nos trazer consequências boas para a nossa vida. A boa notícia é que Jesus morreu lá na cruz e deu o seu sangue por nós para perdoar os nossos pecados e nos ajudar a não cair nas tentações. Então, se a gente fez alguma coisa errada e se a gente se arrepende de todo o nosso coração, a gente pode pedir perdão a Deus e Deus nos perdoa. Mas quando nós somos perdoados por Deus, a gente não deve mais cometer aquele mesmo erro. A gente é perdoado, Deus limpa o nosso coração e a gente não deve mais cometer aquele erro. Deve agora se esforçar para fazer as coisas certas. E a gente também pode pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, orar a Deus e pedir que Ele nos ajude, para que a gente faça sempre as coisas certas, as coisas de acordo com a palavra de Deus e que a gente não caia nas tentações. E assim a gente vai viver bem. Que Deus nos ajude a não cair nas tentações, a seguir a sua palavra, a seguir o seu caminho, o caminho do bem. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, obrigado pela história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Obrigado pela história do Jardim do Éden.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos ensina. Senhor Deus, nós te pedimos perdão pelas coisas erradas que nós fizemos. Te pedimos que Tu venhas limpar o nosso coração e que Tu venhas, através do Teu Santo Espírito, nos ajudar a seguir a Tua palavra, a dizer não para as tentações. Que nós possamos, Senhor, com a Tua ajuda, seguir aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece e continua conosco. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Pensando na história, vocês podem conversar com os pais, com os responsáveis, sobre esta questão das tentações. Com certeza, todos nós enfrentamos, então com certeza vocês também já enfrentaram tentações, então podem conversar entre vocês como foi enfrentar as tentações, como foi vencer as tentações. E podem encerrar este momento de conversa orando, pedindo perdão a Deus pelos erros, pelos pecados, por ter caído nas tentações e pedir forças a Deus para vencer as tentações, ok? Também deixo uma sugestão de uma brincadeira, é o stop da natureza. Vocês devem conhecer a brincadeira de stop, onde uma pessoa pensa o alfabeto e quando a outra diz stop, então para naquela letra que parou, tem que completar o nome de uma cidade, o nome de um carro, o nome de um objeto, o nome de uma cor, enfim, pode-se usar vários links, várias coisas que a gente pode pensar. Mas no stop da natureza, a gente vai pensar só em coisas da natureza. Então pode fazer dentro de casa, pode fazer no pátio, melhor ainda se der para fazer na rua, em meio à natureza tão linda que Deus criou. Então, alguém vai pensar no alfabeto. Quando você diz stop, se parou na letra A, por exemplo, você pode dizer árvore, o ar, enfim, coisas da natureza que Deus criou. Então, faça com a sua família, pode fazer com amigos também. Divirtam-se! O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa. Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. O sabão lava o meu rostinho, o meu pezinho, a minha mão, o meu corpo todo. Mas se o mal faz uma manchinha, eu não vou esconder nada de Jesus, pois só ele pode deixar o meu coração limpinho outra vez. O sabão lava, o sabão limpa, o sabão lava, o sabão limpa.
Desejo uma abençoada semana a cada um de vocês, que a paz de Deus, o seu amor, o seu cuidado estejam com todos nós. Lembremos de dizer não às tentações e de seguir a palavra de Deus na nossa vida. Que Deus nos guarde, nos ilumine e nos abençoe. Uma ótima semana para todos nós. Amém.